Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Ansiedade e depressão são assuntos que têm gerado muita discussão, muito debate na sociedade e principalmente agora em crianças. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o psiquiatra, Dr. Adriano Oliveira. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É um prazer receber o senhor aqui no Mãe Antenada. Prazer é todo meu. Um grande prazer contribuir um pouquinho de informação aí para vocês. Doutor, inicialmente, por que os casos de ansiedade e depressão em crianças? Por que acontece? O fato é que a gente vive no país mais ansioso do mundo. Então, ansiedade e depressão são os transtornos que mais pegam a população em geral, e não só a população, também as crianças. As crianças hoje têm uma vida muito acelerada, têm o excesso de tela. A tela por si só, em seu uso exagerado, ela traz uma dopamina que eu costumo chamar de dopamina cara. Ela não é nada barata. Então, além de alienar a criança, deixar a criança com atividade física menos intensa, não desenvolver habilidades que poderia desenvolver, não gastar a própria energia do nosso corpo, acaba gerando um estresse, e esse estresse acumulado por vários momentos, vários dias, associado a outras questões, acaba gerando uma ansiedade na criança. Quais são os principais gatilhos, doutor? Por exemplo, em casa, na escola, o que é que pode gerar e pode fazer com que a criança venha apresentar uma ansiedade e, por consequente, a depressão, ou não tem nada a ver? Pode ser um primeiro, depois o outro? O fato é que a ansiedade, por si só, ela pode trazer um pouco de medo. Então, se eu estou um pouco ansioso porque eu vou atravessar a rua e me faz olhar para os dois lados, tá tudo certo. A questão é que quando o transtorno de ansiedade generalizado começa a ser implementado é porque a criança começa a sentir sintomas físicos que trazem prejuízos persistentes para essa criança. Então, não necessariamente a ansiedade traz a depressão ou a depressão obrigatoriamente traz ansiedade, elas podem ter, as crianças podem ter patologias distintas em momentos distintos. O fato é que uma criança mais ansiosa, ela está mais propensa a um quadro depressivo, até por não saber lidar com os próprios sentimentos, pensamentos, emoções. E o que seria um e o outro? O que seria a ansiedade e o que seria a depressão? Tá. A ansiedade é a incapacidade de lidar com os sentimentos, os pensamentos, as emoções, trazendo prejuízos para essa criança. Então a criança pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno do pânico e algumas outras questões como agorafobia e etc. Então quando a criança passa a ter um prejuízo porque ela não sabe lidar, às vezes ansiedade antecipatória, isso é ansiedade. O quadro depressivo é quando a criança já apresenta a chamada anedonia, que é perder o prazer nas coisas que normalmente tinha em fazer, como, sei lá, fazer o balé, ir para atividade física, para o judô, para o jiu-jitsu. Ela passa a se isolar socialmente, ela passa a ter um sofrimento na socialização, aumenta da irritabilidade, alterações do apetite. Então são um conjunto de alterações que perduram por mais de 2, 3 semanas, trazendo um prejuízo importante ao quadro depressivo. Sim. E em relação aos pais, o que é que os pais podem fazer nesse sentido para evitar que esses tipos de coisa aconteça? Bom, a prevenção ela é sempre o melhor caminho. Antes de começar a acontecer, a gente tentar trabalhar para essa criança saiba lidar com os sentimentos, né? Entender que pequenas mudanças no comportamento dessa criança no dia a dia, em alguns ambientes ou em todos os ambientes, vão chamando a atenção. O que acontece é que às vezes os pais estão muito ligados nos próprios problemas, no dia a dia, eu inclusive, e às vezes a gente deixa passar desapercebido algumas coisas que vão pontuando e chamando a atenção e demonstrando que aquela criança não está no seu estado de equilíbrio normal. Então, os pais devem sempre conversar com os filhos, gerar memórias afetivas, ter momentos de fato com o filho, não só estar do lado do filho e mexendo no celular, dando exemplo. Eu digo que todos nós erramos e pecamos, né? Então, o pai está se melhorando a cada momento, a cada dia, observando detalhes que os filhos vão mudando em seus comportamentos. E eu não posso deixar de falar no tempo de mesa, né? Sim. O tempo de mesa é um momento no qual o pai está dando atenção plena para o filho, está alimentando, estão se alimentando, né? Estão tendo o prazer do alimento, né? Com uma dopamina boa nesse caso, e é o momento que o pai vai perguntar para o filho como ele está, o que ele está sentindo, como foi o dia, como foi a escola, se teve algum desafio, e aí ele pode identificar, por exemplo, uma questão de bullying, e aí ele pode investigar precocemente, não deixando algo evoluir para de fato, né?
Então, eu acho que o tempo de mesa ele é indispensável, porque evita ansiedade, depressão, adicção, transtornos de personalidade. É atenção, na verdade. O pai tem que dar atenção para o filho e não se deixar levar pelo Hoje em dia, doutor, a gente vê muito as crianças comendo e assistindo, comendo nas telas. O que isso pode trazer de prejuízo para a criança? O nosso trato gastrointestinal ele fica saciado por 3 motivos: pelo tipo de alimento, pela velocidade que você come o alimento e pelo volume do alimento. Então, quando a criança está ali assistindo a tela e tendo aquele prazer que de fato a tela traz para um desenho e não está prestando atenção no alimento que está comendo, ele está alterando todo o trato gastrointestinal. Isso pode gerar obesidade, isso pode gerar em algumas crianças até a anorexia, a bulimia, porque comeu rápido demais, ficou empachado, foi ali ao banheiro para poder provocar o vômito. Ou está comendo muito desnecessariamente porque está muito intertido na tela e aí depois começa a sofrer com alterações do peso, com alterações da autoimagem. Então, eu costumo assim resumir, da minha forma de pensar, que comer assistindo tela, e o pior, algumas mães às vezes vão dando a comida à criança assistindo tela para ela não ter nem o trabalho de levar a comida à boca, para mim é simplesmente abominável. Uhum. Em relação aos sintomas que o senhor trouxe, né? Alguns detalhes que os pais podem observar nos filhos. Quais são esses sintomas que aparecem, esses sintomas físicos que aparecem na criança no transtorno da ansiedade, aí com a depressão também? Então, quando a criança sai da rotina comum dela, da demonstração de sentimentos, às vezes uma alteração pequena no dia a dia era tranquilo para a criança poder aceitar e agora traz muita irritação. A criança está comendo excessivamente ou está deixando de comer e está com um apetite muito baixo, alterações no sono, alterações no humor, a criança está com pouca disposição, né, a chamada hipobulia, a criança perdeu o prazer nas coisas que gostava de fazer, que é a anedonia. Então, assim, observar nos detalhes o que pode estar causando essas alterações e se elas são persistentes, trazendo prejuízos. Essa é a persistência, quando o senhor fala, de quanto tempo, mais ou menos? No caso da depressão, a gente fala em torno de mais de 2 semanas, né? A maior parte do dia, a maioria dos dias. Não obrigatoriamente tem que ser o tempo todo, né? E no caso da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente fala em algo em torno de 6 meses. Porque às vezes começa com um quadrozinho leve, uma alteração discreta, e aquilo vai aumentando progressivamente. E aí sim, quanto mais precoce a gente abordar com escutativa, com acolhimento, com conversa, com tempo de mesa, melhor. Porque às vezes a própria conversa direciona a não evoluir para o transtorno, ou às vezes até em direcionar essa criança para um atendimento psicológico, porque aí um profissional que tem mais expertise, que inclusive que o psiquiatra para fazer a terapia, ele vai direcionando essa criança a questões de ressignificação, né, a pensamentos às vezes socráticos, ou deixando perguntas para essa criança que faz ela talvez entender o seu contexto e saber lidar com os seus sentimentos. Às vezes estava faltando até uma boa conversa, né, doutor? Que é o que eu vejo que mais acontece. Né? A gente fica muito intertido com as nossas funções laborais e acaba deixando sempre a criança quase que a segundo plano. Eu jogo uma bola no domingo, né? Então, eu vejo que o mínimo de tempo de mesa, 2 a 3 vezes por semana, e ter sempre no dia um tempo para falar com seu filho, para interagir com seu filho, que seja para praticar a fé com a oração, que seja para ler uma revistinha, que seja para contar uma história. E aí tem vários livros educativos, né, que os psicopedagogos vão orientar muito melhor aí. Em relação às crianças atípicas, elas têm a predisposição, não sei, para ter esse problema assim? A gente sabe que os indivíduos neurodivergentes, que eu chamo de neurodiferentes, né, as crianças atípicas, elas têm uma alta incidência, maior do que a população geral, de ansiedade, de depressão, de casos até de autoagressão, né? Enfim. Então, os estudos mostram isso pra gente, né? Então, essas crianças, elas têm que, tanto quanto as crianças típicas, né, serem ouvidas. Sim. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o segundo caminho, e principal caminho também, talvez o primeiro em conjunto, seria o acolhimento para mostrar para essa criança que por mais que ela entenda que ela é um pouquinho diferente, eu me sinto um pouquinho peixinho fora da água, que tá tudo bem, todo mundo é diferente, que não existe ninguém igual, que típicos são diferentes de típicos e que atípicos são diferentes de atípicos, e tanto faz se você é típico ou atípico.
O que importa é que você está à procura do seu equilíbrio, assim como eu também estou. Sim. Em relação a isso, doutor, essa questão da ansiedade e depressão, ela pode ser uma questão genética, por exemplo, de família? O pai teve, a mãe teve, a avó e também a pessoa desenvolver? Perfeitamente. Os quadros de ansiedade e depressão têm sim um componente genético, claro, eles são moldados, modulados pelo fenótipo, que é o ambiente, e inclusive essa é uma pergunta muito necessária na consulta, na prática clínica, porque quando a gente vai investigar e ver que tem vários casos de depressão na família, a gente pode começar a puxar a psicofarmacogenética. Então eu sei que a probabilidade de um determinado medicação, determinada classe de medicação dar certo para aquela criança devido à genética é um pouco maior. Isso não define a escolha, porque a escolha vem através do que eu sempre falo, que é a individualização. Individualizar tratamento é trazer o contexto específico daquele indivíduo para que a gente possa fazer a melhor escolha com o tratamento mais eficaz. Doutor, vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre tratamentos da ansiedade e depressão. É já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber do doutor o seguinte. Doutor, em relação aos tratamentos para ansiedade e depressão, quais são e como é que faz? Todas as vezes que um transtorno gera à criança um risco de vida a terceiros, temos indicação sim de internamento. Né? Em Feira de Santana a gente tem hospital dia para crianças, a gente tem hospitais que aceitam crianças e adolescentes com auxílio terapêutico, né, com auxiliar terapêutico, com AT. Às vezes é necessário, mas é claro, a gente sempre tenta o ambiente mais seguro, com o tratamento mais eficaz, que traga menos desafios, né? Uma gama de desafios menor, porque o internamento por si só, ele já traz um certo constrangimento. Sim. Às vezes ele é necessário e tem que ser feito, mas é claro que a gente tem que ponderar com a família o equilíbrio daquele contexto, se o ambiente é propício ou não para fazer um tratamento ambulatorial ou se especificamente tem que ser internamento. E como é que funciona em relação à medicação? Quando entrar com a medicação, qual o período assim correto para essa intervenção? Tá. Quadros ansiosos, a gente, quando fecha-se o diagnóstico, depois da melhora dos sintomas, e aí eu chamo a atenção que melhora dos sintomas não é melhorar um pouco os sintomas e ainda ter sintomas residuais. Porque às vezes aquela criança ou aquele indivíduo, ele fica em uma subdose com um pseudo tratamento terapêutico, mas ainda ficaram alguns resquícios de sintomas, e então a gente não pode considerar que essa criança já está, ou esse indivíduo já está em tratamento, tem que ajustar, tem que cessar os sintomas e, claro, descartando as alterações básicas, que eu chamo de básico bem feito, que é o estilo de vida. Então, se você iniciou um tratamento para ansiedade, por exemplo, e cessou os sintomas com o ajuste de dose das medicações, respeitando o tempo de meia-vida, o direcionamento para o tratamento, precisa-se de um tratamento de, normalmente, no mínimo 6 meses. E aí, claro, em 6 meses essa criança perdeu um ente querido ou sofreu bullying na escola, não é o momento de tirar. Às vezes ela está até lidando com um novo gatilho bem, mas não é o momento de fazer a retirada. No caso da depressão, o primeiro quadro depressivo, a gente tem direcionamento pelos protocolos do DSM-5-TR, que a gente deve fazer um tratamento de 12 meses. E aí sim, né, o segundo caso, 24 meses, e às vezes o terceiro caso para frente, às vezes a gente pode caracterizar um quadro de distimia e ter que tratar por longos períodos. Em relação à escola, qual o papel da escola nesse contexto todo? A escola, eu costumo dizer que de fato, metade da vida da criança ela passa na escola, porque no mínimo 1/3 do dia ela está lá. Sim. Então os professores conhecem muito bem os seus alunos e sabem muito bem que aqueles alunos estão mudando o comportamento por algum motivo específico. E eles podem sim pontuar aos pais, né, ou conversar com a criança, ou direcionar essa criança para um psicopedagogo ou para um psicólogo, para de uma forma preventiva abordar quanto mais cedo possível essa criança. Eu costumo dizer que a escola é os olhos de ouro dos pais, porque eles vão trazer informações que são indispensáveis para o médico também. Às vezes a gente solicita para a escola para saber se essa alteração é só em casa. Às vezes a criança está passando por situações difíceis que qualquer um pode passar, por conflitos intrapessoais ou interpessoais dentro de casa, isso está gerando alterações comportamentais. E, para além disso, às vezes é só naquele ambiente, então se resolveu o gatilho e não é de uma forma persistente, então não precisa de um tratamento. Eu costumo dizer muito e vejo muito que buscar sempre detalhes traz a diferença, porque todo detalhe pode mudar completamente a conduta de um determinado caso.
Agora, para a gente encerrar, doutor, esse papo que já está bem legal, em relação à dica que o senhor deixa. O que é que o senhor deixa de dica, principalmente para os pais? Para que eles se ajustem, para que a gente tente evitar ao máximo que venha acontecer uma depressão, uma ansiedade nesse mundo todo corrido que a gente está vivendo. Pais, sejam um exemplo dos seus filhos. É difícil para todos. Mostre para o seu filho que você não fica na tela em excesso, que você faz atividade física, que você também tem hora para dormir, que tem hora para acordar, que você faz a prática da leitura no papel, que você tem momentos de relaxamento. Demonstre para ele carinho, afeto, ouça, escute, acolha. Tente buscar as informações com os ambientes que ele está, mantenha ele em atividades saudáveis, em ambientes saudáveis. E esse eu acredito que é o caminho, né? Eu acho que todos precisamos de melhorar. É verdade. Eu falei que a gente ia encerrar, mas surgiu uma dúvida. Como ajudar essas crianças, por exemplo, a passar por uma perda? Seja uma perda de um animal, né, que a criança tem um contato muito forte, ou a perda de um ente querido, por exemplo. Fases do luto. São 5 fases do luto. Tristeza, raiva, barganha, negação, aceitação. Todos nós passamos. Não necessariamente quando morre a calopsita, o cachorrinho, ou perde um ente querido como a avó, alguma coisa nesse sentido. Às vezes quando a criança, ou adolescente, ou pré-adolescente descobre que tem um diabetes mellitus tipo 1, então ele vai ter que lidar pro resto da vida com essa doença, que não é uma doença que tem cura, porque tem controle, então traz um certo sofrimento, também vive luto. Às vezes quando perde um ente querido, claro, ou quando terminou um namoro, um pré-adolescente ali, 14, 15, 16 anos, terminou um namoro e não deu certo. Quando termina um relacionamento, a gente passa por fases do luto. Cada um passa nas fases do luto no seu tempo. Então, é respeitar o tempo da criança, estudar sobre as fases do luto, tentar entender em qual fase aquela criança está, às vezes ela tem uma desregulação e aí eu sei que é por causa daquela fase. E claro, procurar um profissional qualificado para poder fazer uma avaliação, para poder fazer um acompanhamento, né? O psicólogo pode e deve ser indicado nesses casos para poder ajudar os pais que às vezes não estão tendo condições de entender tão bem o que está acontecendo. Doutor, muito obrigado. Mãe Antenada agradece a sua presença aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tudo de bom. E assim, portanto, encerramos mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.